Olá, eu sou o professor Ari da Silva Fonseca Filho, professor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, e vou aqui compartilhar esta apresentação que eu fiz no primeiro encontro regional da Amptour, que ocorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Eu fiz, parte da mesa Turismo e Comunicação, caminhos de pesquisa a partir da cultura das mídias. E aí, então, vou aqui projetar para que vocês consigam acompanhar o raciocínio, então, que eu desenvolvi aqui para poder debater sobre essa temática. A minha atuação, ela vem, então, na área de turismo e audiovisual, e aí, então, eu pretendo compartilhar os estudos, as pesquisas e os desdobramentos, e as iniciativas, então, a partir de toda essa experiência nesta área temática. E para a gente chegar nesse debate, eu trouxe aqui inicialmente essa relação da comunicação e do turismo, que são reflexões iniciais que, inclusive, sinalizam a minha preocupação com o turismo contemporâneo hoje. O turismo, ele opera em contextos organizados pela comunicação e ele se apoia no imaginário. A comunicação, a partir da mídia impressa, e é lógico, que a gente hoje pode pensar, também na mídia digital, essa mídia, ela atua na sensibilização para as viagens, para o turismo. E um dos impulsos mais fortes na relação entre a comunicação e o turismo foi dado pela introdução da fotografia na imprensa, especialmente pela ilustração de roteiros e outras matérias específicas. Em 1835, com o surgimento da fotografia e com ela a fotogravura, pela imprensa ilustrada, a gente vai ter sim a articulação da fotografia com a imprensa, culminando com um dos principais produtos expressivos da interlocução entre turismo e a comunicação, que é o cartão postal. Incentivado no espaço urbano, o turismo do século XIX, ele dependia cada vez mais dos avanços nos sistemas de reprodução gráfica. Multiplicavam-se os guias impressos, as tabelas de transportes, os mapas, enfim, o material de comunicação que facilitava o deslocamento do turista e, acima de tudo, constituía um forte apelo às viagens. Em 1845, Thomas Cook fundou a primeira agência de turismo e o Handbook of Trip, que é o primeiro guia turístico, lançado, que é exatamente este o nosso foco, porque ele tem a ver com a comunicação, e incentiva viagens em larga escala, incorpora status e poder de consumo e incentiva a imaginação e o desejo. E isso tudo vai culminar nessa configuração desse turismo de massa, e essa composição atual, do conceito do overtourism, que é uma preocupação enorme que nós da área do turismo temos que nos debruçar para pensar, para refletir e promover ali ações críticas para a gente ter realmente novos cenários ali tentando frear, este grave problema. A perspectiva dos moradores afetados, que a gente tem então neste overtourism, pelos fluxos de turistas existentes em grande volume em suas cidades. Os turistas que buscam destinos comuns, que vão se concentrar então nessas localidades, eles vão compor então esse turismo de massa. E unido a isso, com esse aumento, é óbvio que ele é provocado pelo aumento de voos de baixo custo, o crescimento de cruzeiros marítimos, a hospedagem com reservas simplificadas por meio de sites, aplicativos, somando-se então a outros fatores que podem explicar esse aumento então do turismo no mundo. Esse fenômeno do overtourism, ele se desponta devido à expansão da comunicação acerca de destinações turísticas. E a gente tem que refletir se as nossas pesquisas estão acompanhando e trazendo respostas a essa nova configuração desse turismo de massa. Nossas respostas estão surtindo os efeitos? E o mercado, será que está interessado em nos ouvir?
E aí a gente pensa em todas as influências que a mídia historicamente teve sobre as viagens. Diversos jornais, revistas, a própria rádio, a televisão e a internet mais recentemente, produzindo uma infinidade de reportagens das mesmas localidades. Então eu faço aqui na coluninha lateral aqui, né, então um apanhado ali de guias, né, do uso ali, inclusive das paisagens para se vender as viagens. E hoje, com as redes sociais, com a ideia do compartilhamento das experiências e promovendo informações sobre os lugares, geolocalizando, dando então as localizações exatas, né, dos pontos visitados, isso tem estimulado desejos de consumo. E eu fiz aqui uma brincadeira na outra coluninha, aqui nessa outra lateral, uma pesquisa simples sobre Grécia, em especial, né, foco aqui Atenas. E aí a gente vai ter uma infinidade de comportamentos, né, nesta paisagem. Então, num passado a gente tinha uma paisagem sem ter a presença humana e hoje ela é totalmente dominada pela presença humana, né, como uma forma até de divulgação, uma forma até de estimular os desejos. E quando a gente busca com esta finalidade encontrar, né, imagens sobre Atenas na Grécia, a gente vai ter uma infinidade de imagens que são listadas ali para você, que vai desde um corte de cabelo, não me perguntem por quê, uma pessoa fazendo uma selfie na frente do espelho e uma pessoa no aeroporto X, tá? Então, de certo, estava indo para lá. Mas vejam as formas hoje de apropriação, então, desses lugares que estão sendo compartilhados nas redes sociais. E aí, voltando aqui o meu olhar para o foco que eu tenho aqui como objetivo de apresentar, a indústria cultural, por meio de produções audiovisuais, elas difundem também as mesmas locações massivamente. Então, o que a mídia historicamente já fez e faz, a gente também tem a indústria cultural tendo este mesmo papel. Então, locações sendo sempre massivamente ali utilizadas, né, em diversos produtos audiovisuais. E aí a gente tem também as gravações feitas nos estúdios, que são ambientes controlados, né, e que a gente tem um certo poder ali de planejamento dessas visitações, desde que os estúdios estejam abertos para essas visitas. E as locações reais, em ambientes públicos ou privados, a gente já perde completamente o controle sobre as formas e as ações dos turistas durante a visitação. E é exatamente a partir desta premissa que as minhas incursões no audiovisual, nessa relação do turismo e audiovisual, eu vou empreendendo então essas pesquisas. De início, lá em 2007, quando eu tive o primeiro contato com a cartilha do turismo cinematográfico, que foi criada pelo Instituto Dharma e o Ministério do Turismo, eu começo então a ter esse interesse de estudar esta proposta. No ano de 2011, na UF, eu crio a disciplina de Turismo e Cinema e, né, anos depois, começo então a trabalhar com um grupo de pesquisa Turismo, Audiovisual e Educação Turística, sendo a relação do audiovisual e do turismo uma linha de pesquisa dentro deste grupo, que eu sou líder, né, pelo grupo de diretórios do CNPq, e a professora Helena Catão, a vice-líder. Né, e nós temos diversos alunos do PPG Tour, né, do curso de mestrado em turismo e das graduações, tanto do turismo quanto da hotelaria. Tendo então produções de artigos, monografias, dissertações, audioguias e vídeos, né, que vão alimentando um canal no YouTube. De 2012 a 2024, foram mais de 30 trabalhos que foram orientados e acompanhados na UF sobre a relação do turismo com o audiovisual. Eu inicio com o PPG Tour, destacando 3 trabalhos, né, que estão já em desenvolvimento, alguns já foram concluídos, né? Eu inicio com o da aluna Cibele, que é minha orientanda, hoje no mestrado em turismo da UF, que ela vai discutir então o turismo audiovisual no Rio de Janeiro, né, trabalhando exclusivamente com o Festival do Rio. E o trabalho dela, ele é uma continuidade do que ela já iniciou na graduação em turismo, né, que eu era orientador também. A Isabel dos Santos Marques, ela já vai trabalhar então com o Jorge Amado, na cidade de Salvador, então ela é oriunda do estado da Bahia,
e aí ela vai desenvolver então esta proposta, né? A dissertação foi defendida em 2023 e ela traz o audiovisual, o cinema em especial, né, com os filmes, e ela se dedica a turismo e literatura também, né, que vai ser então o grande mote ali, o grande foco do trabalho dela. E o Rômulo, que foi me orientando na graduação, aí no mestrado ele teve orientação do professor Adonai Telles, né, e eu pude acompanhar então também a elaboração da dissertação dele, né, inclusive ele fez estágio docência comigo e a gente pôde, durante o campo, né, a gente pôde inclusive desenvolver entrevistas na Rio Film Commission, né, com os representantes da Rio Filmes, né, então eu tive também este acompanhamento ali do trabalho do Rômulo. Em 2023, então, tem alguns trabalhos já defendidos nessa área temática. O Elton, que trabalhou com a Comic Con XP em São Paulo, né, então um evento que o audiovisual é um grande mote ali, né, do trabalho, né, do que é desenvolvido neste evento. A Letícia trabalhou com turismo cinematográfico, olhando para as locações do filme central do Brasil, né, e pelos olhares da atriz Fernanda Montenegro, que é a madrinha dela, então ela teve, né, o privilégio de entrevistar a Fernanda, e aí depois nós utilizamos uma experiência que foi empreendida inclusive, né, pela Cibele e outros estudantes da graduação em turismo e hotelaria. Eles fizeram um roteiro, né, baseado no filme então Central do Brasil, pela disciplina de turismo e cinema. A Vitória trabalhou com a experiência que ela teve no Havaí, no intercâmbio que ela realizou. O Guilherme trabalhou com cineturismo na região portuária. Ele, inclusive, né, como ator, ele desenvolveu um curta-metragem. A partir do curta-metragem, ele foi desenvolvendo as ideias das locações. A Cibele, em 2021, como eu já afirmei, ela trabalhou com a dinâmica do turismo de negócios existente no Festival do Rio. A Gabriela Monteiro trabalhou com as hospedagens presentes nos filmes de terror, ela sendo então aluna da hotelaria. A Vanessa, que fez o estágio dela, teve uma experiência profissional na Disney, ela acompanhou a criação então ali né, de toda uma área de Star Wars. A Simone com Game of Thrones, preocupada com o turismo de massa, né, que foi se formando a partir desta produção audiovisual. A Carolina Guiar trabalhou com as salas de cinema em Niterói, com foco no Reserva Cultural, que fica no Caminhos Niemeyer, então é um patrimônio do Niemeyer. A Letícia se debruçou a estudar a série Outlander, que também atinge, né, a literatura e todo o impacto na motivação de roteiros. A Nazaré com os voluntários do Festival do Rio. A Patrícia com Harry Potter, o Luca e a Gabi também, né, com turismo e cinema falando de Harry Potter. O Lucas trabalhou com turismo e cinema, já voltado para o patrimônio do Rio de Janeiro. O Dionísio com turismo otaku, ele também traz as influências das animações, né, especialmente trabalhando com as paisagens do Japão. A Mayara com uma série específica, que é o Once Upon a Time, e trabalhando uma cidade que servia ali de locação para a série. Chayenne sobre o Festival de Gramado, que ela teve um apoio muito interessante da prefeitura, né, uma abertura para que ela pudesse acompanhar lá no ano de 2016 todo o processo do festival. O Igor, que trabalhou com a Cinelândia, também a Mônica, né, voltou para a Cinelândia por conta do filme Interlúdio, e a partir de um roteiro que eu já desenvolvo desde 2011 com esta região no centro do Rio. A Glaucia trabalhou com a Carmen Miranda. A Kate, ela foi então para a terra dela, no Ceará, porque no sítio do avô houve então a produção do filme O Cangaceiro em 97. Então o trabalho dela vai ser exatamente sobre esta produção. A Juliana trabalhou então com Estúdios Globo, até fazendo ali um estudo para ver o potencial para que a Globo também desenvolva um Studio Tour, né, os formatos que a gente tem lá fora, em especial na região metropolitana de Los Angeles. A Luana Pimentel, em 2014, trabalhou com hospitalidade no cinema, especificamente com o Rio Eu Te Amo. A Mariana de Carvalho, ela trabalhou
com essa imagem do Brasil e do turismo no Rio de Janeiro, a partir das lentes de Hollywood. O Rômulo, em 2013, então, desenvolveu um trabalho sobre o turismo cinematográfico para a cidade de Niterói. A Tainá trabalhou com turismo e comunicação e um estudo sobre os programas televisivos com enfoque em viagens. E o primeiro trabalho que eu orientei foi o da Camila Souza e Silva, que foi sobre Nova York. Então, para a gente fechar, né, lógico que eu poderia falar muito mais sobre cada um dos trabalhos. Esses trabalhos, eles estão disponíveis no repositório institucional da UF, então é possível localizar, né, se alguém tiver alguma dificuldade pode entrar em contato comigo, mas é muito importante que a gente agora, a partir dessas produções que estão sendo feitas, que a gente tenha mais crítica, que a gente entenda que o audiovisual, atrelado ao turismo, né, o audiovisual ele faz parte da indústria cultural. E essa indústria cultural, ela induz a massificação, portanto, ela induz também ao turismo de massas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa massificação e a crítica, ela precisa constar nos trabalhos, nas pesquisas, né, tendo ali efetiva provocação mesmo e preocupação sobre o que está virando então esta relação do turismo com o audiovisual. A demanda real, a gente tem enormes dificuldades em se identificar esse público, levando em consideração que muitas vezes a pessoa, ao escolher um destino, ela vai com a finalidade de conhecer, né, a cidade como um todo, os ícones do turismo, os principais atrativos, mas, né, em grande parte, esse público está tematizando com o turismo e o audiovisual. Então, diante desse perfil, a gente tem uma diversidade de motivações e interesses por esses destinos que são apresentados pelo audiovisual. Tem gente que viaja por conta de filmes, tem gente que viaja por séries, por novelas, videoclipes, e agora o fenômeno do Instagram com os Reels e os vídeos do TikTok. Então, as pessoas querem ir nos lugares que outras pessoas já foram e que estão viralizando, mostrando, né? Tem gente que está, neste presente momento, no meio de um set, no meio de uma gravação, de uma externa, de algum seriado, de algum filme, compartilhando em tempo real o que está vendo, né? E isso tem gerado uma comoção e um interesse ainda maior, né, nas pessoas que estão consumindo esse tipo de produto. E a gente tem que levar em consideração que a ausência de pacotes turísticos com roteiros específicos a partir da temática do audiovisual, o turismo, ele acaba ficando sem controle desses fluxos, né? Então, por onde esses turistas estão caminhando? E quando eu penso na temática do audiovisual, grande parte das locações, elas não estão preparadas, elas não foram preparadas para receber turistas, né? Não tem muitas vezes nem a infraestrutura para receber os turistas. Ou seja, a gente tem sim uma grande preocupação em vista, né, pela frente. Por quê? Né, levando em consideração que cada produto audiovisual tem, né, um tempo ali de durabilidade, porque depende da fama, eles são extremamente voláteis, né, um filme que faz sucesso em 2024, né, ele vai estourar nas bilheterias no momento que ele estiver no cinema, depois ele já vai caindo mais no esquecimento, vai ter uma legião de fãs, obviamente, e especialmente levando em consideração os atores, os diretores, né, que a gente tem muitos fãs interessados em conhecer esses lugares por onde eles passaram. Então, diante disso, a gente tem que ter responsabilidade, preocupação, e diante das redes sociais, os influenciadores, e em especial os que estão trabalhando com conteúdos voltados para o cinema, para as séries, né, eles precisam ter mais responsabilidade com o que eles estão apresentando. E aí, então, aqui, com relação aos desdobramentos e iniciativas, já estou, então, indo aqui rumo à finalização da minha apresentação. Então, desde 2011, trabalhando com roteiros de turismo cinematográfico, iniciando com a Cinelândia, tendo também a experiência de Central do Brasil. Em 2020, com a pandemia, né, fui obrigado a migrar, né, para a plataforma YouTube, para ter uma forma de comunicação com os meus estudantes, e aí, então, eu começo com uma produção de vídeos para alimentar este canal, né, sempre de cunho, então, com a finalidade, né, de serem vídeos ali de cunho pedagógico, né, para provocar, então, o interesse dos alunos em refletir sobre o turismo.
E, atualmente, então, né, de 2021 para cá, o projeto da elaboração dos audioguias, né, que eu inicio com Lugares de Gustavo Teixeira, né, o poeta da minha cidade. Eu sou oriundo do interior do estado de São Paulo, do município de São Pedro, e aí eu criei essa primeira iniciativa, né, gratuita, de acesso gratuito, num formato ali, né, de episódio de podcast. Eu criei, então, esse audioguia para ter, então, ali como um modelo, como uma possibilidade para criar futuramente algo mais profissional. Em segundo, ali, né, a gente tem a continuidade desta proposta, né, deste formato de audioguia. Então, eu e a professora Helena Catão, nós empreendemos, então, esta proposta, que foi exatamente para que a gente pudesse retomar as nossas atividades no final de 2021. Né, então, para iniciar ali algumas atividades híbridas e presenciais com os estudantes, nós tivemos, então, a preocupação de criar um audioguia que individualmente cada aluno com o seu fone de ouvido poderia circular pela região portuária, tendo, né, a nossa presença lá orientando, mas também um certo distanciamento. E aí a terceira, né, proposta empreendida, ela foi para o município de Niterói, trabalhando com os meus estudantes de lazer e recreação na hotelaria. E aí a gente fez então um audioguia apresentando os atrativos que vão do Graguatá, que é o nosso campus, até Icaraí, né? Então foram as ações iniciais. No ano de 2023, a gente começa com o audioguia Lugares de Paulo Gustavo, e aí a gente pretende agora, no segundo semestre de 2024, já finalizar e ter uma proposta mais efetiva ali para testes. Aqui são as referências, né? Então estou totalmente disponível aí para tirar as dúvidas, tá? Deixo aqui na apresentação inicial meu contato, meu e-mail, né? Então é isso que eu tinha para apresentar e, e aí então concluo aqui. Muito obrigado por ter visto aqui este vídeo e até uma próxima. Fiquem bem, fiquem seguros.